É comum vermos notícias de pessoas que matam algum animal serem processadas de acordo com a lei dos crimes ambientais. O fato de enquadrarmos o assassinato de um animal como um crime ambiental demonstra o tipo de valor que atribuímos à vida dos animais. Um valor meramente instrumental. Se a pessoa é processada pela lei de crimes ambientais por ter matado um animal, isso significa que o processo tem a ver com a destruição do valor ambiental causada pela morte desse animal. Como se houvesse um cenário natural, ambiental, e a pessoa que assassina um animal tivesse destruído parte desse cenário, retirado um objeto desse cenário. Ora, se o animal é considerado um objeto do cenário natural, o valor de sua vida é considerado, então, apenas um valor instrumental. É preciso que mudemos a concepção que temos do valor da vida animal, de valor instrumental para valor inerente à vida. Vou dar um exemplo. Se alguém retira um animal silvestre do ambiente natural, ele não está necessariamente destruindo o ambiente natural. No entendimento atual, ele está apenas retirando uma peça desse ambiente. Mas, se a pessoa mata esse animal lá nesse ambiente natural dele, o que ela destrói de fato não é um ambiente como um todo. Porque enquanto o último exemplar de uma espécie não for matado, o ambiente está assegurado ainda. O risco é quando se extingue uma espécie. Com ela se extingue, então, todas as funções vitais, biológicas, que aquela espécie exercia naquele cenário. Entretanto, temos que considerar o valor da vida de cada indivíduo. Se alguém assassina um humano, ele não é condenado pelo fato de ter destruído a espécie humana. A espécie humana não está em vias de extinção com um assassinato particular. Entretanto, este assassinato particular destruiu a totalidade do valor de uma vida. E é nisso que temos que pensar quando destruímos a vida de qualquer animal. Veja que o valor da vida de um animal não é instrumental de acordo com o cenário no qual ele se encontre, pelo fato de, se retirarmos um animal do cenário natural e o trouxermos para a nossa residência urbana e assassinarmos esse animal na residência urbana, responderemos também pela lei de crimes ambientais. Veja que não faz muito sentido, porque se o humano teve permissão para retirar o animal do cenário natural e levá-lo para sua casa na cidade, a lei entende que a retirada daquele animal do cenário natural não destruiu nada. Por que então, na cidade, caso esse humano assassine esse animal, ele responderá por uma lei de crimes ambientais? Não faz o menor sentido. Faz sentido, entretanto, criminalizar o ato de tirar a vida deste animal pelo valor inerente que a vida tem para o animal assassinado. Este é o valor destruído, o valor maior, do mesmo modo que é destruído esse valor maior no caso do assassinato de um humano. Quando assassinamos animais, não temos sequer termos para designar nossos atos. Quando assassinamos um humano, temos o termo homicídio. Mas se matarmos um cavalo, não temos o termo equicídio. Se matarmos um porco, não temos o termo suinicídio. Se matarmos uma galinha, não temos o termo avicídio. Se matarmos uma ovelha, o termo ovicídio. Se matarmos uma cabra, o termo capricídio. Se matarmos um boi ou uma vaca, o termo bovicídio. A falta destas palavras na nossa linguagem atrofia nossa consciência moral.
Tudo aquilo que nós fazemos e não denominamos passa no escuro da nossa consciência. Nós fazemos de forma naturalizada, como se fosse um direito fazer aquilo, como se o fato de poder fazer aquilo nos autorizasse a fazer aquilo, e não damos nomes. Até o momento em que não havia um nome para a discriminação e a violação do corpo e da pessoa negra, até o momento em que não havia um nome, racismo, não havia nenhuma consciência da injustiça que era praticar esses atos. Até o momento em que não havia um nome para designar os atos fóbicos praticados contra as pessoas que expressam a sua sexualidade fora do padrão tido como tradicional ou convencionado da sexualidade humana, isto era praticado com a maior naturalidade, mesmo no âmbito das famílias, da escola ou na sociedade. A partir do momento em que temos o termo homofobia, ou fobia sexual, que eu prefiro, porque ela é abrangente, inclui todos os tipos de sexualidade, não apenas a homossexualidade. A partir do momento em que criamos o termo homofobia, e eu espero que seja também usado o termo fobias sexuais, nós passamos a ter consciência de que aquilo que se dizia, aquilo que se fazia contra as pessoas cuja sexualidade diverge do padrão convencional, não era justo com elas. Ou até era uma violência contra elas e, portanto, como violência deve ser tratado de acordo com a lei. Do mesmo modo, devemos adotar termos para designar os atos de violência e matança contra os animais de outras espécies, do mesmo modo que temos o termo homicídio para designar o ato de matar um ser humano. E está mais do que na hora de reconhecer todos os animais como sujeitos de direitos, porque eles são sujeitos de suas vidas, eles não são parte de uma vida maior na condição de mero objeto compondo o cenário desta vida maior. Somos todos partes da vida no sentido amplo, irrestrito, mas, neste sentido, cada um de nós entra na vida como sujeito de sua vida individualmente. E é na condição de indivíduo que nós devemos ser respeitados no nosso viver. E é na condição de indivíduos que violam o direito à vida dos outros animais, portanto, na condição de assassinos, que os humanos devem ser processados juridicamente. Animastê.